Empresa limpa, só Higienic. A Higienic tem os melhores produtos de uso profissional para limpeza de ambientes. Atendemos em toda a região dos Lagos e Macaé. Higiene profissional para a sua empresa. Para você que quer mudar de vida e realizar o sonho de morar em uma casa duplex, não perca essa oportunidade. Financiamento pela Caixa Econômica Federal. Casa duplex com 2 suítes, cozinha americana e vaga exclusiva de garagem. Bairro de fácil acesso e residencial. Informações pelos telefones 2643-3610 e 3053-4342 ou pelo ID 88*111 555. Construção Reg Engenharia. Localizado na mais nobre região de São Pedro, ao lado da Justiça Federal e do Teatro Municipal, venha conhecer o Residencial San Pietro. Excelente oportunidade para morar bem. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas na garagem, sauna, piscina, salão de jogos, salão de festa, espaço fitness e muito mais. Incorporação e realização New Life Construtora. Construção Reg. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88*111-555. figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o
seu fruto. Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Queridos, uma boa noite para todos. Também os saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero fazer um comunicado muito importante para a igreja e também para toda a comunidade de Cabo Frio. Quem nos acompanha pela televisão também preste muita atenção. Nós teremos agora, domingo, dia 17, em nossa igreja, a Cia Real de Teatro. É um grupo teatral que estará fazendo uma tour aqui na região dos Lagos, na Grande Cabo Frio. E no domingo à noite estará apresentando uma peça inédita, intitulada E Vós, Quem Dizeis que Eu Sou? É um grupo que aí fora seria conhecido como um excelentíssimo grupo de atores e atrizes. Mas como servem ao Senhor e fazem da arte um ministério, todos são estudantes ou formados em artes cênicas. E muitos têm já graduação também em artes, a expressão da arte. Eles fazem do seu ministério a pregação do Evangelho utilizando a arte, dom que Deus também lhes deu. E lá fora, repito, seriam conhecidos como atores e atrizes de altíssimo nível, mas na Igreja de Cristo são mensageiros do Evangelho de Jesus. Então fica o convite para a igreja, para toda a nossa comunidade, agora domingo, dia 17, 15 para as 8 da noite, junto aqui na primeira Igreja Batista de Cabo Frio, teremos uma peça teatral com mensagem evangélica da Cia Real de Teatro. Já esteve aqui em nossa igreja, talvez não tenhamos feito uma divulgação tão boa assim, mas a comunidade sabe que essa igreja, que apresenta também Casa do Julgamento, e ano que vem, se Deus quiser, estaremos apresentando a nova edição, nós temos já, uma boa, ou melhor, um bom conceito junto à comunidade de Cabo Frio quanto às peças teatrais que nós montamos aqui nesta igreja. Então, recomendo, você que me ouve, venha e participe conosco com a Cia Real de Teatro, domingo 17, 15 para as 8 da noite, com a peça E Vós, Quem Dizeis que Eu Sou? Queridos, orem por isso, tá bem? Deus abençoe muitas viagens desses irmãos aqui, que eles sejam muito abençoados entre nós, que vidas sejam ganhas, despertadas para o Evangelho do Senhor Jesus. E por falar do Evangelho do Senhor Jesus, o tema desta hora da reflexão é a supremacia do Evangelho de Jesus. Vamos repetir o tema? A supremacia do Evangelho de Jesus. Eu quero ler com vocês inicialmente Romanos capítulo 1, versos 14 a 17, ou melhor, com o auxílio da projeção do multimídia, vocês podem se colocar em pé e ler em alto e bom som esse texto da palavra de Deus, por gentileza. Podem ler comigo? Vamos lá? Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Bendito Deus, obrigado pela porção da Tua palavra, palavra inspirada do Teu Espírito,
E agora que o Senhor nos ilumine, para que possamos discernir a Tua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Abençoa aqueles que estão aqui, quem acompanha pela televisão, que a Tua palavra, ó Deus, encontre lugar do coração e na mente, na alma de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se, queridos. A supremacia do Evangelho de Jesus. Paulo, ele começa o texto que nós lemos, dando a ideia para nós de que ele se sentia com uma dívida para com a pregação do Evangelho. Se sentia como alguém responsável para ou por anunciar a palavra de Deus. E ele diz que ele, na verdade, era devedor a gregos, a bárbaros, ou seja, não importa quais as nações em evidência daquele tempo ou de todas as épocas, devedor a todos, tanto a sábios, entendidos, como também aos considerados ignorantes, indoutos e letrados. E Paulo, então, ele vê que ele, como devedor do Evangelho, na verdade, ele está querendo passar para nós no texto a ideia de que as pessoas deveriam conhecer o Evangelho que ele também havia conhecido. Sentir-se devedor com a pregação do Evangelho é que as pessoas pudessem receber a mesma bênção que também ele recebeu. A bênção que é dada por Deus para aquele que crê, bênção de salvação, bênção de vida eterna, bênção de vida melhor ainda aqui neste mundo que Paulo experimentou. Ele queria que as pessoas também experimentassem. Quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, Paulo não tinha ido a Roma, e tinha muita vontade de estar em Roma. Seu desejo era para anunciar o Evangelho também aos romanos. Ele adquiriu uma convicção de fé muito grande. Ele queria que as pessoas todas pudessem também adquirir a mesma coisa que ele adquiriu, que pudesse ter a mesma crença que também ele teve. Ficou a pensar, será que nós hoje, com relação ao Evangelho de Jesus, nós demonstramos a mesma crença, a mesma convicção que Paulo demonstrou, que ele nutria naqueles dias, a ponto de, para ele, o Evangelho de Jesus era o ponto alto da sua vida. A supremacia do Evangelho estava acima de toda a sua cultura, de toda a sua linhagem, mesmo sendo fariseu, mesmo sendo cidadão romano, mesmo sendo um cara entendido das coisas, para ele o que contava, depois de conhecer a Jesus, era a excelência desse Evangelho, a supremacia desse Evangelho na sua vida. Quando nós encontramos Paulo, ainda em Cesareia, era levado até a presença do rei Agripa, e nós conhecemos que o rei Agripa, ele era neto de Herodes. O rei Agripa tinha ido visitar Festo na Galileia, e esse rei Agripa, então, ele tem a oportunidade, ele teve interesse de estar diante de Paulo. Em Atos capítulo 26, nós temos um texto muito interessante, extraí deles alguns versículos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, sobre como que Paulo vislumbrava, e como que de maneira tão destemida, como de maneira tão corajosa, ele sentia necessidade que todos mesmo pudessem ouvir o Evangelho. Ele diz assim, quando Paulo é levado diante do rei Agripa, por Festo, e ele, então, é-lhe dado o direito de se defender, Agripa lhe deu esse direito, e então nós lemos o texto assim, presta atenção. Depois Agripa disse a Paulo, é permitido que te defendas. Aí Paulo começa então a dizer assim, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento
de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Esse rei Agripa era tetrarca da Galileia, era rei de toda a Palestina, conhecia bem a história dos judeus. Então Paulo continua assim: eu por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, todos os judeus a conhecem muito bem, sabendo de mim que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excediu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E continuou Jesus a dizer para ele assim, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Até ao dia de hoje permaneço então, Paulo falando para Agripa, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe seja oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou. Impressionante, né, irmãos? Impressionante a convicção daquele homem, e como ele queria pregar a palavra, como ele queria que as pessoas ouvissem a palavra, porque ele sabia que todas as pessoas necessitavam ouvir a palavra. Então eu quero pensar com vocês no texto sobre 3 aspectos que eu quero destacar desse texto que nós lemos, Romanos 1, de 14 a 17. A primeira ideia que eu extraio desse texto é a ideia da dívida do convertido. A dívida do convertido. Paulo começa dizendo: eu sou devedor. E ele relaciona sendo ele devedor a todas as pessoas. Eu sou um devedor. E nós temos uma coisa nos nossos dias, eu não costumo fazer isso, não sei que seja algo muito, muito, muito importante. Quem tem o Face, coloca assim, repassando. Não tem essa história de repassando?
É meio chato esse negócio de repassar o que alguém passa. Repassando. Tem que ser coisa muito boa mesmo para você repassar. Você repassa o que é bom. Então, essa ideia aqui é o seguinte: repassando. Essa vale a pena. Essa é boa. Repassar o Evangelho, todo convertido precisa comunicar a todas as pessoas que estão próximas ou longe daquilo que conhecem Cristo. Paulo diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. E ele escreve então para os romanos. Queria muito estar lá. Queridos, Paulo levou o Evangelho aos não-judeus. Ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Paulo viajou pelo mar Mediterrâneo. Paulo esteve naquele norte da África pregando o Evangelho. Nós conheceu sua pregação. A Ásia conheceu a sua pregação. Paulo esteve naquelas ilhas do Mediterrâneo. Paulo realizou 3,5 grandes viagens missionárias, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho de Cristo. Mas ele se preocupou muito também com a sua nação, se preocupou muito também com a sua casa. E diz o texto, escrevendo nos Romanos capítulo 9, verso 1 a 3, ele assim, numa expressão de delírio espiritual, vamos dizer assim, delírio espiritual, Paulo diz assim: Israel, meu povo, meus irmãos judeus, como anseio que vocês estejam com Cristo, vão até Cristo. Meu coração está abatido dentro de mim, e eu me entristeço amargamente dia e noite por causa de vocês. Cristo sabe, também o Espírito Santo, que não é mera pretensão minha quando digo que estaria pronto a ser condenado eternamente, se isso pudesse salvá-los. Ou seja, estou pronto a dar a minha vida para que não só os de longe, mas para que a minha nação, para que também os judeus conheçam o Evangelho de Cristo. Queridos, Paulo se sentiu um grande devedor. E quando nós falamos da dívida, o convertido repassando, quer dizer o seguinte: todo aquele que conhece o Evangelho de Cristo, ele deve ter interesse em comunicar esse Evangelho a todas as pessoas. Essa é a razão de pregarmos o Evangelho para todo mundo, mesmo que as pessoas não gostem de ouvir. Pode ser que algumas pessoas não gostem de ouvir, mas assim como as pessoas gostam de pregar coisas menores, suas ideologias políticas, suas filosofias de vida, os movimentos das minorias que fazem barulhos tremendos no Brasil e no mundo, as pessoas gostam e defendem a sua maneira de pensar. Queridos, por uma questão mais nobre, mais relevante, pela supremacia do Evangelho sobre todas essas ignorâncias do povo, nós precisamos pregar e pregar com ousadia a todo mundo, porque o Evangelho é muito mais importante e muito mais necessário do que qualquer movimento que os homens possam fazer vindo do seu coração humano, da sua mente humana. Nós precisamos crer nisso. Precisamos crer nisso. E há muita gente esperando pela pregação do Evangelho, mesmo que riam do Evangelho, mesmo que nos considerem pessoas atrasadas, pessoas alienadas. Qual o problema? O problema vai estar nas pessoas que pensam assim, infelizmente, no dia em que tiverem que comparecer diante de Deus. Aquele convertido está a cavaleiro. O que é convertido a Jesus tem o Evangelho como algo excelente na sua vida e que tem, na verdade, no seu coração, na sua mente, na sua alma, a supremacia do Evangelho, as boas novas de Cristo. Esse está a cavaleiro, esse está tranquilo, porque no dia que comparecer diante do Senhor, não terá problema algum, porque está em Cristo, está com Cristo. O problema está quem pensa diferente, quem vive diferente. Há muita gente esperando Jesus. Eu vou contar para vocês uma experiência muito interessante. Eu não sei aqui, agora a cidade toda fica sabendo, para quem não sabia também, a cidade toda, desculpe, não é pretensão não, porque muita gente acompanha o culto pela televisão mesmo, não é a cidade toda, quer dizer, muita gente. Agora, há poucos meses atrás, o Rodrigo, que é meu filho primogênito, é pastor, começou um trabalho em Campinas, trabalho pioneiro. Como nós começamos aqui em Vila do Ar, começamos no Parque do Lado, começou lá na Nova Campinas, graças a Deus por isso. Então, eles fizeram há pouco tempo o primeiro trabalho deles de rua. E aí encorajamos, e foi o Ministério Caravana do Arrependimento com eles, e só contar uma experiência. Agora, cerca de 2 ou 3 semanas atrás, eles chegaram em uma casa, e 2 ou 3 pessoas
Quando chegaram, bateram a porta, uma senhora abriu a porta. O que é? Olha, nós viemos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Pode ser, a senhora pode ouvir? Posso sim, entrem. Coisa boa, né? Posso sim, entrem. Coisa boa que nesse Brasil, para cada 10 pessoas, 7 a 8 dizem sim, quero ouvir sim, quero compartilhar. Olha que interessante, dizem, nem queremos ouvir, queremos compartilhar. Entraram, quando começaram aquela mulher, que a senhora falou assim, olha, eu não estou entendendo bem isso não. Semana passada tinha um problema sério do meu marido, e ele virou para mim e falou assim, sabe o que nós estamos precisando? Estamos precisando de Deus. Precisamos de Deus na nossa vida. Ela falou assim, ela contando para eles, então eu disse para o meu marido, então procure você, eu não quero saber disso não, vai você atrás, procure você. Eu não, procure você. E aí chegou o grupo dias depois na casa dela, e ela recebeu. Ela falou, não receberia vocês aqui de jeito nenhum. Oraram com ela, aquela senhora marcou um estudo bíblico, eles voltaram na semana seguinte, aquela senhora recebeu o grupo com a sua família reunida, fizeram um estudo, e aquela senhora marcou um outro estudo, quando foi agora essa semana, agora quarta-feira passada, coisa linda, aquela senhora chorando copiosamente, entregou sua vida a Jesus, e disse, olha, eu estava muito mal com minha filha, e eu não converso com minha filha, eu sou brigada com a minha filha, brigada com meu genro, minha família está estruturada, eu e meu marido já estavam falando em separar, está tudo ruim para nós, e agora nós entregamos nossa vida para Jesus. Aí o pastor Rodrigo falou com ela assim, então quer um conselho? A senhora não guarde mágoa no seu coração não, entregou para Jesus, agora o Evangelho muda tudo isso. Então só posso seguir, marca um almoço domingo na sua casa, para sua filha e o seu genro, chama os dois para almoçarem com você, dá um abraço na sua filha, pede perdão à sua filha pela mágoa que você teve dela, conta para a sua experiência com Jesus. Ela olhou para ele e falou assim, está aí pastor, vou fazer assim, vou tirar isso do meu coração. Sabe por que ela fez isso, queridos? A mulher que estava indo para abandonar a família, deixar tudo, chutar o balde, marido e mulher cada um para o seu lado, nada dando certo, de repente encontra o Evangelho de Jesus, e aí tudo muda, tudo muda. Paulo sabia que era assim, tudo mudava na vida daquela pessoa que agora cria no poder do Evangelho, tudo se faz novo na vida daquele que crê, e Paulo se sentia devedor, porque a pessoa convertida se sente devedora de compartilhar isso com as outras pessoas também. O convertido não deixa de ter problemas, mas tem um Deus que o ajuda na solução dos seus problemas, aí está a grande diferença. Mas outra lição que quero extrair desse texto, é sobre o chamado orgulho de ser evangélico. Que é isso, pastor? É orgulho de ser evangélico. Para muita gente depreciativo mesmo, mas Paulo falou assim, ó, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Em outra linguagem, poderia dizer assim, porque eu me orgulho do Evangelho de Cristo, eu tenho prazer de assumir essa identidade, sou cristão, sou evangélico sim, sou de Cristo sim, é isso que Paulo está dizendo. Paulo tinha compulsão para pregar o Evangelho, chegou a dizer assim, quando escreveu aos Coríntios capítulo 9, verso 16, se não anuncio o Evangelho, não tem de que me gloriar, ou seja, eu só me glorio na pregação do Evangelho, só me glorio em ser cristão, só me glorio em ser evangélico, é isso que Paulo está dizendo, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de mim se não sentir orgulho do meu Cristo, ai de mim se não assumir o meu Senhor e o meu Salvador, onde quer que eu esteja, ai de mim se o Evangelho, as boas novas do meu Cristo, não tiverem supremacia sobre quaisquer outras coisas neste mundo. É isso que Paulo está dizendo. Por isso, meus irmãos, queridos irmãos que estão aqui e acompanham pela televisão, mesmo diante de tantas zombarias, não desanimem, não desistam. Há sempre alguém esperando pela salvação, e nós que temos orgulho do Evangelho, devemos pregar isso, mesmo que desmereça. Qual é o problema? Paulo escreveu aos Coríntios, está dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Os que perecem zombam da palavra de Deus, mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus, é o poder de Deus.
Tem uma história contada por Kierkegaard. Kierkegaard contou o seguinte: certa feita estava acontecendo um incêndio num teatro. E quando o incêndio começou, o diretor mandou um palhaço que estava pronto para entrar em cena. O palhaço estava na hora de entrar em cena. E o diretor chamou e falou: avise toda a plateia de que está pegando fogo. E conta-se que o palhaço suplicava que as pessoas corressem para apagar as chamas. Mas como se tratava de um palhaço, todos imaginavam que era apenas um truque. Ele estava encenando para fazer as pessoas rirem. E as pessoas riam e riam. E quanto mais o palhaço conclamava a todos, mais as pessoas riam. E ele pôs-se o mais sério que ele pôde e começou a gritar: o fogo está queimando as cortinas, vai queimar todo o teatro e vocês vão queimar todos juntos também. E todos continuaram achando tudo muito engraçado, pois diziam que ele estava cumprindo esplendidamente seu papel. O fato é que o fogo consumiu o palco e todo o teatro com as pessoas estavam dentro. Aí Kierkegaard completou assim: assim suponho eu, é a forma pela qual o mundo vai acabar no meio da hilariedade geral dos gozadores e galhofeiros que pensam que tudo, enfim, não passa de mera gozação. Tem realmente alguns picaretas pregando o evangelho no Brasil. Tem, é verdade. Tem algumas pessoas que enganam as pessoas de boa fé e dão até direito às pessoas pensarem mal de pastores e de igrejas. Realmente tem isso, infelizmente tem. Mas, meu querido, não é desculpa para ninguém. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é algo sério. E quando ele é pregado, ele não é pregado com galhofa, ele não é pregado com zombaria, ele é anunciado pela autoridade da palavra, pelo poder do Espírito, e as pessoas devem levar a sério o aviso de Deus sobre a necessidade de salvação. Então nós, por mais que as pessoas brinquem com isso, por mais que as pessoas façam um pouco caso do aviso que é dado pela palavra de Deus sobre a necessidade de conversão para a salvação, as pessoas não levam isso a sério, as pessoas ficam brincando com isso, as pessoas não dão a importância que deve ser dada à sua vida, à sua alma, o seu bem mais precioso. Mas nós temos orgulho de ser evangélicos. Paulo tinha orgulho de ser evangélico. Tem algumas pessoas que dizem que tem evangélicos dando muitos problemas. É triste quando ouvimos um empregador falar que não gosta de dar emprego para o evangélico. É triste isso. Como é bom ouvir aqueles que falam assim: como é bom dar emprego para evangélicos. Como é bom. Tem de tudo. Mas o evangélico genuíno é aquele que tem o evangelho de Jesus por supremacia na sua vida. Não é aquele que tem título de evangélico, mas que não honra o Cristo do evangelho. Tem muita diferença, queridos. Mas terceira e última ideia que eu quero extrair desse texto, eu quero falar sobre o poder do evangelho. Pastor, você já falou sobre isso? Não falei nada sobre o poder do evangelho. Agora que eu vou falar o poder do evangelho. Paulo diz assim, porque o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. O evangelho, queridos, ele traz os chamados benefícios das boas novas. Às vezes tem pessoa que fica doente, não fica? E entra, aí paga um instituto de previdência e vai entrar então chamado auxílio-doença. Não tem auxílio-doença? O nosso governo paga o auxílio-doença com os nossos impostos, é claro. Não é o governo que paga, nós que pagamos, né? Auxílio-doença. A pessoa fica lá 4 meses, 5 meses, sei lá, depois de 6 meses trabalhando, tem direito a auxílio-doença. Enquanto a pessoa não pode estar trabalhando, a pessoa recebe um benefício, não é assim?
Querido, você imagine a alegria de uma pessoa que não pode trabalhar e receber um benefício, receber um salário, não é grande? Agora imagine uma pessoa que está enferma na alma, que não pode chegar a lugar nenhum por causa da enfermidade da sua alma, e de repente recebe o benefício da pessoa de Jesus, que lhe dá todo o alívio, que lhe tira toda a opressão, que lhe dá libertação, que lhe dá perdão, que lhe dá salvação. Olha que benefício tremendo que traz o Evangelho de Jesus. Tem o poder de fazer com que o camarada, por mais hediondo que ele seja, ele possa ser um criminoso, uma pessoa nociva na sociedade. Nós podemos considerar como humano desprezível, não devemos, mas podemos até. Tem gente que é desprezível na sua maneira de viver, isso é fato. Mas o Evangelho pega esse ser que nós consideramos ou consideramos desprezível e faz dele um filho de Deus. Restaura o seu coração, restaura o seu caráter, restaura a sua mente, restaura os seus processos de culpa, tira do seu coração qualquer sentimento de culpa, tira da sua mente qualquer conotação de peso do passado e faz da pessoa uma nova criatura. Esse é o poder do Evangelho. Quero ressalvar que o poder do Evangelho não está como na pregação infeliz de muita gente por aí, que está na compra de um carro novo ou na compra de uma casa nova. Isso não é o poder do Evangelho, porque eu não creio no poder do Evangelho que tenha que ser modificado de pessoa para pessoa de acordo com a sua necessidade. Eu creio no poder do Evangelho que liberta o homem de seus pecados, que salva a alma do homem para a eternidade. Esse é o poder do Evangelho. Jesus veio para isso, porque senão aquele que pensa no Evangelho porque vai ganhar um carro novo, o que tem o carro novo precisa de outro tipo de Evangelho, concordam? É claro, é questão lógica, mas eu creio no poder do Evangelho que salva todas as pessoas, e nele, nesse poder do Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A mensagem central do Evangelho, queridos, não está nas benfeitorias humanas, mesmo que nós, crentes em Cristo, recebamos muitas bênçãos aqui neste mundo, com certeza. Não é bom sermos contemplados pelas bênçãos de Deus, e também nas questões materiais, isso é muito bom, com certeza. Mas o Evangelho do Senhor Jesus, a mensagem central do Evangelho é a seguinte: aquele mesmo poder que vivificou Jesus dentre os mortos, é o poder que também nos vivifica dentre os mortos. Esse é o poder do Evangelho. É o poder de fazer com que o Cristo, mesmo na sua humanidade como nós, ele não ficou cativo do túmulo, ele foi tornado vivo dentre os mortos e redivivo pelo poder desse Deus maravilhoso, para aquele que crê no Evangelho. Assim como Cristo é tornado vivo dentre os mortos, nós também temos o mesmo direito de sermos tornados vivos dentre os mortos. Esse é o poder central do Evangelho, é o poder da salvação, que infelizmente pouca gente prega sobre isso. Pouca gente prega a necessidade do homem se arrepender de seus pecados e ser salvo pelo Evangelho do Senhor Jesus. Se pegarmos o Evangelho de ponta a ponta, ele vai nos pregar exatamente essa necessidade do homem de salvação. E pelo que Paulo está nos dizendo, o poder do Evangelho, ele na verdade, ele cumpre o seu papel, o seu objetivo na vida do homem, quando o homem consegue desenvolver a sua fé, por menor que seja. Sabe por quê? Porque a fé é a combustão, ou o combustível necessário para que o Evangelho possa florescer na vida de uma pessoa. Assim como nós sabemos que o fogo, ele não é acendido na ausência do oxigênio, a salvação também não se opera na ausência da fé. A fé é o combustível necessário para que o poder do Espírito promova a salvação das pessoas. É por isso que na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, encontramos assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
E ainda em Hebreus, mesmo livro, capítulo 11, verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardeador dos que o buscam. Eu não sei quantos conhecem um pouco da história da vida de Martinho Lutero, mas o que nós lemos, aprendemos que Martinho Lutero, quando ele leu o livro aos Romanos, a carta aos Romanos do apóstolo Paulo, ele então descobriu a fé como sendo a necessidade para a salvação, a fé. Quando ele leu que o justo verá pela fé, então Martinho Lutero, ele inaugurou o que se chama de um pensamento moderno para a igreja do Senhor Jesus. O justo viverá pela fé, não pelas boas obras. Não se pode comprar e vender salvação. Isso é foro íntimo. Isso é de pessoa para pessoa, a pessoa do homem para a pessoa de Deus. Você crê no poder do Evangelho de Cristo, que veio para salvar a você também, a sua vida também. Você crê nisso? Então é isso que importa. Martinho Lutero, então, ele inovou, inaugurou um pensamento moderno, e assim começou a chamada reforma da igreja, que estava tão distorcida, tão podre na pregação da salvação. Queridos, eu quero dizer ainda que depois de Martinho Lutero, o mundo nunca mais foi e nem será o mesmo. Eu quero concluir perguntando assim: diante de tudo isso, da supremacia do Evangelho, qual tem sido a sua postura diante do Evangelho de Jesus? Como você trata esse Evangelho? Como você absorve esse Evangelho? Como você coloca o Evangelho de Cristo em evidência na sua vida? Que destaque você dá para o Evangelho de Cristo? Moody, Dwight L. Moody, um grande pregador do século XIX, ele, quando começou a pregar, dizem que ele era gago. Ele tinha uma dicção, não chega a ser muito gago, mas a dicção dele era muito ruim mesmo, e a gramática dele deixava muito a desejar. Ele era ruim de gramática e tinha muitas dificuldades de dicção, falava muito enrolado, tinha muita dificuldade. Certa feita, então, quando ele foi pregar, aí apareceu um daqueles críticos que sempre tem, né? Tem alguém para criticar o pregador, criticar o cantor, criticar quem prega. E ele então apareceu, esse crítico, e falou assim: senhor Moody, o senhor não deve falar em público enquanto não aperfeiçoar sua gramática. O senhor comete tantos erros gramaticais que é uma vergonha. Irmãos, esse cara foi um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu, Moody. É uma vergonha. O senhor não deveria pregar em público. Pregar para o público? Nem pensar. Aí Moody, humilde, respondeu para o crítico assim: sou deficiente em muitas coisas, é verdade, mas estou fazendo o melhor com aquilo que tenho. Eu creio no poder do Evangelho, e com aquilo que o Senhor me deu, estou fazendo o melhor para pregar esse Evangelho. Virando então o que se chamaria do feitiço contra o feiticeiro, a gente não crê nisso, mas aqui a ilustração escreveu assim: não tem feitiço. Isso é coisa de macumbaria, coisa de espiritismo do mal, de quimbanda, essas coisas que a gente não, quer dizer, crê que existe, mas não tem poder sobre nós. Então, aí Moody perguntou para ele assim: meu amigo, você tem gramática perfeita? Tem? Estou percebendo que tem. Perguntou para ele: o que você está fazendo por Jesus? Como você está pregando o Evangelho que você crê? Você tem uma gramática perfeita. O que você faz por Jesus? Aí a história diz que aquele crítico ficou quieto, não falou mais nada. Meus irmãos, às vezes querem nos fazer calar. Você quer falar para o seu vizinho, a pessoa amiga desse poder do Evangelho, e você sente vergonha. Paulo diz: não se envergonhe. Você fala assim: para ele não, deixa que o outro fale. Paulo diz: não tem que falar para todo mundo, para grego e para bárbaro.
Você fala assim, mas aquele é muito culto para falar para ele. Você vai falar para quem? Para o indouto? Não, você tem que falar para o culto e para o indouto. Porque no Evangelho de Cristo não tem isso. No Evangelho de Cristo tem aquela oração de gratidão de Jesus. Graças te dou, ó Pai, porque tu revelaste essas coisas, não aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Seja um pequenino de Jesus. Tem o Evangelho com o poder de Deus na sua vida e testemunhe desse poder. Não se envergonhe, sinta-se um devedor de pregar o Evangelho de Cristo. Assuma isso na sua escola, na sua casa, em qualquer lugar de trabalho, nas suas viagens, nos seus estudos. Assuma que Jesus é o Senhor da sua vida. Assuma isso, sinta-se um devedor de pregar o Evangelho. Tenha orgulho de ser evangélico. E creia no poder desse Evangelho, porque é o que nós todos devemos fazer como crentes em Cristo. Amém por isso? Então, queridos, está na hora de resolver algumas questões. Há muita gente deixando para depois. Há muita gente enganando-se a si mesmo. Gente, não tem enganação no Evangelho, não. O Evangelho não tem enganação, o Evangelho não tem depois, é agora, é hoje. A palavra de Deus nunca diz amanhã você faça isso, pelo contrário, se Deus quiser amanhã eu farei. Mas o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim, se hoje você ouvir, é hoje, decida hoje, não deixe para depois. Depois? O que vai ser depois? Você não sabe. Depois é um grande ponto de interrogação. Hoje é hoje. Hoje é hoje. Pastor, que coisa enjoada, hoje, a gente sabe, sim, é porque tem gente que vive do passado, do ontem, e tem gente que vive esperando pelo amanhã, o futuro. Então é hoje, é agora. Vamos pensar nisso com seriedade? Se o Senhor hoje está falando no seu coração, hoje é o momento de uma decisão séria sobre o Evangelho de Jesus. Vamos colocar em pé? Eu não sei quantos aqui têm ousadia para pregar o Evangelho. Também não sei quantos têm medo, ou têm vergonha. Abaixa só um pouquinho, só. Não sei quantos têm medo, não, pode tocar mais baixinho. Não sei quantos têm, é porque ela não está ouvindo como eu estou ouvindo. Obrigado. Não sei quantos aqui têm vergonha, ou medo, ou não tem segurança, ou não tem convicções plenas, não sei. Mas você sabe quantas oportunidades você já deixou passar na sua vida para tomar decisão com Cristo, ou mesmo para testemunhar de Cristo, não é verdade? Se eu vou pedir, quem aqui, eu vou levantar a mão que já passou comigo também, tá, gente? Não é para induzir vocês não, porque eu assumo que também já aconteceu comigo. Quem aqui já perdeu a oportunidade de testemunhar de Cristo? Levanta a mão. Está vendo? Muita gente, né? Claro. Se eu perguntar, não vou pedir para levantar mais a mão. Quantos aqui sentem vergonha, já sentiram vergonha, tiveram medo, ou faltou coragem? Não vou dizer que tiveram medo, mas não tiveram coragem de assumir a fé cristã. Aí, Rodolfo levantou a mão dele ali. Também nós, quem nunca passou por isso, gente? Mas o nosso Deus, poderoso Deus, Ele conta com o testemunho dos seus filhos, dos convertidos, dos crentes, assim como contou com o testemunho de Paulo. Ele conta com o nosso testemunho para transformar esse mundo que precisa de Jesus, para abençoar as famílias, para abençoar a sociedade, para dizer que não estamos preocupados nem com minorias e nem com maiorias. Estamos interessados e não preocupados em pregar o Evangelho de Cristo. Esse que move o coração da igreja. Amém por isso? Então, se você quer que nós estejamos orando juntos para que você ajude a mudar isso na sua vida também, peça ao Senhor a bênção de ser diferente. Meu irmão, minha irmã, tenha orgulho do Evangelho de Cristo. É o bem mais precioso que você tem na sua vida. Quem quer que nós oremos para que Deus mova mais a igreja, nossa família, nossas vidas, para
Que o Senhor se alegre com o testemunho desse Evangelho que a sociedade precisa. Quem quiser se sentir mais instrumento de Deus para abençoar as pessoas, quem quer declarar para Deus que se sente devedor de pregar o Evangelho, que tem orgulho do Evangelho de Cristo e que ainda deseja compartilhar o poder desse Evangelho. Se alguém sentiu o desejo que estejamos orando juntos por isso, pode vir aqui à frente e vamos juntos orar. Como também qualquer outro motivo que traga você para colocar a sua vida diante de Deus, pode vir, estaremos orando juntos. O Senhor move você por qualquer necessidade sua, ou se você quer me entregar a sua vida por completo ao Senhor, não sei, qualquer que seja a razão, vem aqui enquanto estamos cantando ao Senhor e vamos orar juntos também. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. Seu amor me chama, eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Senhor Deus, Pai bendito, Pai de amor, de misericórdia, assim como Tu falaste a Saulo, e ele convertido, entregou a sua vida para pregar o Evangelho. Ele se lamentou do tempo passado de perseguição da Igreja de Cristo. Ele lamentou o tempo de fraqueza por ignorância, mesmo sendo culto, e ele passou a viver para o Senhor, glorificando o Teu nome, e com a autoridade de um convertido, sentiu-se devedor de pregar a palavra. Ó Deus, obrigado por esse escrito, que mostra para nós um testemunho de vida de alguém que realmente convertido, chamado pelo Senhor para uma nova vida com Cristo, sentiu-se devedor também. Ele não se envergonhou do Evangelho,
E ele pregou que esse evangelho é o poder do Senhor para a salvação do que crê. Obrigado porque cremos também assim. Dá-nos a bênção de pregarmos mais a Tua palavra, de compartilharmos mais a Tua palavra com os outros. Dá-nos a Tua bênção, ó Deus, de chegarmos às pessoas que não têm culpa entre nós humanos, porque são mal informadas. Ó Deus, prepara com o Teu Santo Espírito que as pessoas possam ouvir a voz do Senhor, a pregação do Evangelho do Senhor. Há muita gente sedenta de Cristo, muita gente precisando de salvação deste mundo. Que a Tua igreja, uma igreja séria, pregue a Tua palavra com seriedade e com autoridade, porque ela vive o Evangelho do Senhor. Dá-nos orgulho, ó Deus. Não chamamos de orgulho santo, simplesmente orgulho. Dá-nos orgulho de sermos evangélicos, do Evangelho de Jesus, não evangélicos do Evangelho criado pelos homens, de acomodação, de vantagens, Evangelho social. Mas somos evangélicos, ó Deus, porque cremos no Evangelho do Senhor, que é o poder de Deus para a nossa salvação, as boas novas que trazem o Teu reino para a vida de cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado pelo poder do Teu Evangelho que salva, porque podemos crer no Teu poder de salvar. Abençoa os irmãos que estão aqui à frente, que ninguém se envergonhe de viver o Teu Evangelho, de pregar o Teu Evangelho. Abençoa para que cada um seja a bênção do Senhor onde viva. E ó Deus, abre as portas e fecha as portas também. Mas Senhor, abençoa, fortalece a fé dos Teus filhos, encoraja os Teus filhos, abençoa a Tua igreja. E agora te pedimos pelos enfermos no meio da Tua igreja. Ó Deus, aqueles também na comunidade que estão enfermos, precisando de restauração da saúde. Abençoa, Deus, os hospitais, as clínicas. Abençoa os médicos, enfermeiros. Abençoa, Deus, os procedimentos diagnósticos. Abençoa os medicamentos. Abençoa, Deus, a inteligência que deste e a formação aos profissionais, para que façam um bom uso da medicina, para abençoar também as vidas. Muito obrigado por aqueles que pesquisam nos laboratórios, que buscam combater, ó Deus, o avanço também, ó Deus, das bactérias, especialmente. Pessoas estão aí atentas, ó Deus, estudando e prevenindo, ó Deus, para que a medicina tenha recurso melhor cuidar, estabilizar a saúde das pessoas. Senhor Deus, mas sobretudo te louvamos porque Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, além de ter o poder de restaurar a nossa saúde física, emocional, também tem o poder de restaurar a saúde espiritual, de nos resgatar das trevas do pecado e nos trazer para a luz do Senhor. Muito obrigado pelas boas novas de salvação, e muito obrigado porque Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, mas não ficou entre os mortos. O Teu poder que também se manifestou em Cristo, fazendo permanecer vivo, é o mesmo poder também que está em nós, fazendo-nos vivos para sempre. Quando da ressurreição final, estaremos com o Senhor, para viver com o Senhor para sempre. Obrigado pela glória do cristianismo, e obrigado porque aqui, enquanto vivemos, podemos, ó Deus, desfrutar e compartilhar e testemunhar dessa glória em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, abençoa cada pessoa aqui, abençoa-nos para que estejamos com o Senhor, vivendo com o Senhor e pregando a palavra do Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor. Localizado na mais nobre região de São Pedro, ao lado da Justiça Federal e do Teatro Municipal, venha conhecer o Residencial San Pietro. Excelente oportunidade para morar bem. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas na garagem, sauna, piscina, salão de jogos, salão de festa, espaço fitness e muito mais. Incorporação e realização New Life Construtora.
Construção Reg. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88-111-555. Eu quero fazer um comunicado muito importante para a igreja e também para toda a comunidade de Cabo Frio. Quem nos acompanha pela televisão também preste muita atenção. Nós teremos agora, domingo, dia 17, em nossa igreja, a CIA Real de Teatro. É um grupo teatral que estará fazendo uma tour aqui na região dos Lagos, na Grande Cabo Frio. E no domingo à noite estará apresentando uma peça inédita, intitulada E Vós, Quem Dizeis que Eu Sou? É um grupo que aí fora seria conhecido como um excelentíssimo grupo de atores e atrizes. Mas como servem ao Senhor e fazem da arte um ministério, todos são estudantes ou formados em artes cênicas, e muitos têm já graduação também em artes, a expressão da arte. Eles fazem do seu ministério a pregação do Evangelho utilizando a arte, dom que Deus também lhes deu. E lá fora, repito, seriam conhecidos como atores e atrizes de altíssimo nível, mas na Igreja de Cristo são mensageiros do Evangelho de Jesus. Então fica o convite para a igreja, para toda a nossa comunidade, agora domingo, dia 17, 15 para as 8 da noite, junto aqui na primeira Igreja Batista Cabo Frio, teremos uma peça teatral com mensagem evangélica da CIA Real de Teatro. Já esteve aqui em nossa igreja, talvez não tenhamos feito uma divulgação tão boa assim, mas a comunidade sabe que esta igreja, que apresenta também Casa do Julgamento, e ano que vem, se Deus quiser, estaremos apresentando a nova edição, nós temos já, assim, uma boa, ou melhor, um bom conceito junto à comunidade de Cabo Frio quanto às peças teatrais que nós montamos aqui nesta igreja. Então, recomendo, você que me ouve, venha e participe conosco com a CIA Real de Teatro, domingo 17, 15 para as 8 da noite, com a peça E Vós, Quem Dizeis que Eu Sou?